Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá? Vamos tentar encerrar o nosso conteúdo de falências e a gente vai continuar o nosso estudo no ponto que paramos, no item 4.8 da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência. Que tema é esse, pessoal? É uma das ações que podem acontecer durante o curso do processo de falência para buscar bens para a massa falida. Lembra que nós falamos que quando o juiz decreta a sentença de falência, ele vai estabelecer o termo legal da falência e quando o administrador judicial é nomeado, ele vai começar a procurar bens para fazer parte da massa falida? Pois bem, essas ações que são cabíveis, né? São essas que nós vamos estudar agora, que estão previstas entre os artigos 129 ao 138 da lei. São duas ações, na verdade. Uma se equipara à fraude à execução lá do processo civil e a outra se equipara à fraude a credores. Se vocês se lembram bem, existe a presunção de fraude absoluta, né, que é a fraude à execução. Na outra, não existe essa presunção de fraude absoluta, ela deve ser comprovada. Então, nós iremos estudar essas duas possibilidades, lembrando que o objetivo dessas ações não é invalidar os atos praticados pelo falido. Não se trata de invalidação, mas de declaração de ineficácia. Lembra lá do Civil 1 que existe diferença entre validade e eficácia? A eficácia é mais grave, né? É como se o ato nunca tivesse acontecido. Por quê? Vai ser estabelecida a condição anterior. E aqueles que sofreram consequências vai ter que ser arcado, né? Os efeitos vão ter que ser ponderados e aqueles que agiram de boa fé serão restituídos. Então, lembrem-se disso. Não se trata de validade, declaração de invalidade, mas se trata de ineficácia. Então, vamos estudar a primeira situação, que é a mais grave de todas, que é conhecida como ineficácia objetiva. Nessa situação, existe presunção de fraude absoluta, tá? Então, o que acontece? Quando o administrador judicial, ou pode ser um credor, né, ou pode ser o Ministério Público que vai propor essa ação, ou que vai informar o juiz dessa situação, ele não vai precisar provar a má-fé, não vai precisar provar a existência da fraude. Ele só vai mostrar para o juiz que aconteceu aquela situação prevista na lei, tá? Então, assim, em relação a esses atos, é como se nunca tivessem acontecido. E quais são esses atos ineficazes, considerados ineficazes? São aqueles previstos no artigo 129 da lei. Então, aconteceu uma das situações previstas no 129, basta informar o juiz, às vezes o juiz vai perceber e de ofício vai decretar essa fraude. Lembra que lá na fraude à execução era desse mesmo jeito? Pois bem, quais são essas situações previstas aí ao longo do artigo 129? A primeira delas é o pagamento de dívida não vencida. Esqueci de mencionar uma situação importante. Existem algumas das situações previstas no artigo 129 que são praticadas dentro do termo legal e outras fora do termo legal. Mas pela sua gravidade, mesmo que tenham acontecido fora do termo legal,
também serão consideradas ineficazes. Só para a gente rememorar aqui, o termo legal é aquele período que o juiz estabelece na sentença de falência, que pode durar até 90 dias, dependendo aí da causa da decretação da falência, em que os atos praticados pelo falido serão investigados, né, para ver se houve algum ato suspeito. Então, se algum desses atos aqui, que eu vou falar, que estão previstos aí nos incisos 1, 2 e 3, tiverem ocorrido dentro desse prazo de até 90 dias, antes da decretação da sentença de falência, configura essa situação e o ato vai ter que ser revogado e vai ter que ser restabelecida a condição anterior. Então, o primeiro deles, pagamento de dívidas não vencidas. Então, se lá nos 90 dias anteriores foi paga uma dívida que ainda não estava vencida, aquele credor vai ter que devolver o dinheiro para a massa falida. Segunda situação é se houve o pagamento de dívidas vencidas, mas de forma não prevista no contrato, né? Então, a dívida foi paga através da entrega de um bem, por exemplo, era um boleto, uma duplicata, e foi dado um bem para esse credor, foi feito alguma dação em pagamento, alguma compensação, alguma coisa desse jeito. Também, se isso aconteceu durante o termo legal, o credor vai ter que devolver esse montante para a massa falida. Terceira situação, que se acontecer durante o termo legal, o ato também será considerado ineficaz, é a constituição de direito real de garantia. Então, se até 90 dias antes da falência existia uma dívida, o credor foi lá e deu uma garantia, o devedor foi lá e deu uma garantia para esse credor, também, né, esse ato será considerado ineficaz. A garantia será considerada ineficaz. Mas lembrem-se, pessoal, o juiz tem que declarar a ineficácia do ato. Bom, os outros casos previstos aí no 129, eles não acontecem no termo legal. Tem coisas que acontecem até 2 anos antes da falência. Por exemplo, atos a título gratuito. A lei fala que se eu fizer qualquer tipo de doação, por exemplo, até 2 anos antes da falência, essa doação vai ser ineficaz e o bem terá que ser devolvido para a massa falida. Isso está no 129.4. Outro, se o falido renunciou à herança ou legado até 2 anos antes da falência, então também esse ato será considerado ineficaz. Cuidado aqui com esse caso. A renúncia à herança ou legado só vai se aplicar para aquele empresário individual de responsabilidade ilimitada, né, ou para aquele sócio de responsabilidade ilimitada, porque os efeitos da falência atingem essas pessoas naturais, essas pessoas físicas. Então, se essas pessoas naturais ou físicas renunciaram à herança ou legado até 2 anos antes da falência, então quem pegou aí, né, essa cota parte dele vai ter que devolver, o ato será considerado ineficaz. Outra situação também é a do trespasse irregular. Lembra lá do trespasse? Que é a venda do estabelecimento empresarial, pode ser de uma parte ou de toda. O que é o trespasse irregular? É aquele feito sem o consentimento dos credores, porque para o trespasse ter regularidade, deve haver notificação dos credores, eles têm o prazo de 30 dias para se manifestar. Se eles não se manifestarem, considera-se que houve concordância tácita. Se não houve essa notificação para os credores, ou se houve e os credores não concordaram com a venda, o trespasse é considerado irregular. Então, cuidado com essa situação, porque a lei não estipulou prazo para declaração de ineficácia. Então, se o trespasse foi realizado há 5 anos atrás, por exemplo, né, então ele pode ser invalidado. Outro caso aqui, pessoal,
o último aqui, que está no inciso 7, é o registro de direito real e, deixa eu colocar aqui no inciso, o registro de direito real e de transferência de propriedade entre vivos, por título oneroso ou gratuito, ou a averbação relativa a imóveis realizados após a decretação da falência, salvo se tiver tido prenotação anterior. Deixa eu explicar essa situação, que é a situação um pouquinho mais difícil de entender. O que é registro de direito real, né? É uma hipoteca, um penhor, por exemplo, é pegar um bem específico e dar esse bem como garantia, mas não tinha sido feito o registro, porque todas as vezes que nós damos uma garantia, nós temos que procurar o cartório respectivo, né, para fazer aí essa averbação, para fazer esse registro. Bom, o que acontece? Se eu faço esse registro, seja ele por título oneroso ou gratuito, ou se eu averbo alguma coisa relativa a imóveis, por exemplo, a existência de uma dívida, né? Mas isso só acontece depois da decretação da falência. Então, também é considerado um ato ineficaz. Se por acaso eu vendi um imóvel para alguém, se eu dei esse imóvel como garantia, antes da decretação da falência, e eu tenho que tomar todas as providências antes da decretação da falência. É muito comum, né, porque o registro é muito caro. Quando a gente compra um imóvel, por exemplo, né, a gente vai lá, paga as despesas cartorárias para lavrar a escritura pública de compra e venda. E aí, depois que você faz esse pagamento, você faz um outro pagamento que é para fazer o registro da escritura, que é só o registro que transfere a propriedade do bem. Pois bem, são taxas diferentes, né? Eu mesmo fui transferir um imóvel aí essa semana, pequeno, um imóvel avaliado aí em 130 mil reais. Só para vocês terem uma ideia dessas taxas, né? Eu paguei 3 mil para lavrar a escritura e mais 6 mil, 5.900 e alguma coisa para registro. Então, o que as pessoas fazem na prática? Normalmente, elas lavram, elas fazem a escritura de compra e venda e deixam o registro para depois, para ter uma folguinha aí, para pegar um capital e fazer esse registro. É isso que está falando aí, não pode. Se você deixou para fazer isso depois, não tem jeito. Aí você vai ter que devolver, o ato será considerado ineficaz, você vai ter que devolver o imóvel aí, ou a garantia, se for um registro de direito real, né? Se foi uma hipoteca ou se foi um penhor, por exemplo, você vai perder essa garantia. Só que tem ali, salvo se tiver havido prenotação anterior, ou seja, isso foi vendido há muito tempo, essa garantia foi realizada há muito tempo e isso está prenotado lá na matrícula do imóvel. Nessa situação, não tem problema nenhum. Aí, mesmo que seja após a decretação da falência, o ato será considerado eficaz e válido. Bom, deixa eu só voltar aqui para ver se eu pulei alguma coisa. Ok. Bom, o que acontece, pessoal? O artigo 131, ele traz uma observação muito específica, que alguns desses atos que a gente falou aí podem ter acontecido durante o cumprimento do plano de recuperação judicial. Por quê? Nós estamos tratando de falência. E a falência pode acontecer por convolução da recuperação judicial em falência. Então, quando esses atos, que nós vamos falar quais são, tiverem acontecido durante o cumprimento do plano de recuperação judicial, aí não pode declarar ineficácia.
a convolução em falência foi uma eventualidade, não era a intenção, tá? Então, se houve pagamento de dívida não vencida, pagamento de dívida vencida de forma diferente da contratual, constituição de direito real de garantia ou trespasse, nessas 4 situações, quando estavam previstas no plano de recuperação judicial, o juiz não vai poder declarar a ineficácia do ato. Como é que acontece isso na prática, pessoal? Lembra que eu falei que essa declaração de ineficácia do artigo 129 é presumida e que ela se equipara à fraude à execução do processo civil? Ela pode ser alegada de qualquer maneira e por qualquer pessoa. Inclusive, ela pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Se quiser interpor ação própria, em apenso, pode ser. Se quiser o administrador judicial peticionar nos autos e informar o juiz, não tem problema. O próprio juiz pode reconhecer de ofício. Diferente dessa situação que nós vamos estudar agora, que é a chamada ineficácia subjetiva, que é a ação revocatória propriamente dita, que eu já tinha mencionado com vocês em algumas outras oportunidades. Essa daqui, pessoal, a fraude não é presumida, né? Quando se descobre algum ato dessa natureza, terá que ser interposta ação, que é aquela mesma lá do processo civil, que é a ação revocatória ou pauliana, né? E essa ação tem que ser comprovados os mesmos requisitos lá do processo civil, que é o concilius fraudes e o eventus damini. Lembram lá? Eu tenho que provar que houve o conluio fraudulento, que é o concilius fraudes, né, entre o devedor e aquele que negociou com o devedor. E eu tenho que provar também o prejuízo que a massa falida sofreu, porque se não houve prejuízo para a massa falida, para que eu vou entrar com essa ação, né? Então, essa ação, por exemplo, eu vou entrar se o imóvel valorizou muito, né? Se o imóvel que era da massa falida, por exemplo, foi vendido muito abaixo do preço de mercado, coisas desse tipo. Na época que a empresa, ela já tinha uma dívida horrorosa com os credores, né? E esse dinheiro, por exemplo, poderia ter quitado grande parte das dívidas. Então, lembrem-se, aqui a revocatória tem os mesmos pressupostos da fraude aos credores lá do processo civil. Tenho que provar os mesmos requisitos da fraude aos credores, concilius fraudes e eventus damini. Qual é a grande diferença aqui? A diferença aqui é que precisa de uma ação própria, tá? Aqui nós vamos precisar de uma ação própria que... Opa, mudei aqui sem querer. Peraí. Tá. Aqui nós vamos precisar de uma ação própria que vai ser a ação revocatória, né? Então, essa ação, ela vai correr em apenso aos autos falimentares. Quem é que tem legitimidade para propor a ação revocatória? Lembra lá que na outra, qualquer um poderia declarar a ineficácia até nos próprios autos? Nessa daqui, a legitimidade é do administrador judicial, qualquer um dos credores, né? Porque os credores, eles têm que ajudar também a compor a massa falida, eles também têm que procurar esses bens, se eles souberem de alguma transação, né? Eles podem ter essa iniciativa. E também a legitimidade é do Ministério Público. Ocorre que essa ação, ela tem um prazo decadencial para que ela seja proposta, que é 3 anos contados da decretação da falência. É razoável, né, pessoal? Então, decretou a falência,
existe um prazo aí para fazer essa busca de bens para a composição da massa falida. Bom, e quem é que vai estar no polo passivo dessa ação? Todo mundo que figurou no ato, né? Todo mundo, quem adquiriu o bem, quem revendeu o bem para outra pessoa, todos que por alguma razão participaram do ato fraudulento. Não tem rito específico previsto na Lei 11.101 de 2005. Então, nós vamos seguir o rito lá ordinário, normal, previsto lá no CPC. Né? Então, vai ser exatamente o mesmo rito da ação revocatória normal ou pauliana normal, ok? Então, depois vocês deem uma olhada, deem uma lida com calma aqui nos artigos referentes ao assunto. Bom, quando vier a sentença declarando a ineficácia do ato, que acontece? Essa sentença, se ela declara o ato ineficaz, é como se ele não tivesse acontecido. Então, esse bem, por exemplo, que foi vendido irregularmente, ele tem que voltar para a massa falida. E pode ser até que o juiz determine, dependendo aí, né, se o credor foi um credor que agiu de má fé, o credor não. Se essa pessoa que negociou com a massa falida, por exemplo, foi uma pessoa que agiu de má fé, o juiz pode determinar até pagamento de perdas e danos. Então, a gente vai ter que analisar aqui algumas situações. Se essa pessoa que adquiriu o bem da massa falida, por exemplo, ou recebeu esse bem em doação, ou no caso dos herdeiros, né, se o quinhão foi dividido com os outros herdeiros, por exemplo, e eles agiram de boa fé, essas pessoas terão direito à restituição dos bens ou valores que foram entregues aí ao devedor. Isso geralmente vai acontecer, né, quando uma pessoa, o falido vende o bem para uma pessoa, essa pessoa repassa para outra pessoa, por exemplo, né? Então, eles terão direito à restituição. E o terceiro de boa fé, ele pode, para ele poder pegar esse dinheiro de volta, né? Ele vai entrar com perdas e danos, né? Para ele poder aí conseguir ter esse crédito seu de volta. Então, assim, se ele não conseguir via restituição, né? Vamos supor na situação em que ele entregou um bem para a massa falida em troca, né? Vamos pensar assim, a massa falida vendeu um imóvel e recebeu carros em pagamento. Um exemplo bem assim, bem rudimentar, mas só para vocês entenderem. Nessa situação, se essa pessoa é um contratante de boa fé, ele teria direito à restituição, a pegar o seu bem de volta. Se o bem não existir mais, aí ele entra lá naqueles credores extraconcursais, né? Aí ele tem que receber em dinheiro, ok? Se ele não conseguir através da ação de restituição, que é o meio mais fácil, né? Que esse terceiro iria pegar, ser reembolsado dos prejuízos, se ele é um terceiro de boa fé, se não houver possibilidade, aí ele tem que entrar com ação, aí ele provavelmente não vai receber o montante de volta, porque ele vai virar credor quirografário, e aí provavelmente ele não vai ter seu dinheiro de volta, tá? Então, tem essa coisa ruim aí que poderá acontecer. Bom, o artigo 137,
ele fala, ele dispõe que durante a ação revocatória poderá ser determinado o sequestro dos bens, visando, né, preservar o bem. Por quê? É uma ação, pessoal, que vai seguir pelo rito ordinário. Então, geralmente essa ação vai ser de iniciativa do administrador judicial. Ele pode determinar, né, que o juiz mande pegar o bem de volta, né? E aí, como não existe mais a cautelar de sequestro, isso vai ter que ser pedido através de uma tutela, cautelar. E quando eu faço um pedido de tutela, eu tenho que demonstrar os requisitos dessa tutela. Então, as provas terão que estar bem evidentes, senão o juízo não irá deferir o meu pedido. Bom, o que acontece com essa declaração de ineficácia? O juiz manda devolver o bem, as partes retornam ao estado anterior, como se a venda nunca tivesse acontecido, né? O contratante de boa fé, ele vai ser restituído, se naquela situação que eu disse para vocês, né? Será restituído em dinheiro, em algumas situações, quando existe o bem, será restituído com bem. E o bem é devolvido para o patrimônio da massa falida e vai fazer parte do ativo, vai ser vendido para que haja o pagamento dos credores. Então, essas são os dois procedimentos previstos na lei para recuperar bens da massa para a massa falida e aumentar o valor do ativo, aumentar o valor do ativo para pagamento do passivo. Bom, para a gente fechar esse assunto aqui, eu queria fazer um esclarecimento sobre o artigo 136, que ele traz uma exceção aí a essa regra. Bom, o 136, parágrafo 1º, traz a hipótese de securitização de créditos do devedor. Ele diz que quando houver a securitização de créditos, não será declarada ineficácia nem revogação do ato, em prejuízo dos portadores dos valores mobiliários emitidos pelo securitizador, ou seja, o ato não será declarado ineficaz, nem, né, será julgado improcedente uma ação ou procedente uma ação revocatória, se quem era o detentor, quem tinha aí negociado com a massa falida, era um terceiro que recebeu esses títulos de um securitizador. Vamos entender, né, que isso não é muito normal. Vamos entender o que é a securitização. É quando, né, vamos pensar assim, a falida, ela tem várias dívidas. E aí ela reúne essas dívidas, esses títulos, essas duplicatas, esses cheques, essas notas promissórias, procura alguém, né, uma empresa especializada nisso. Essa empresa aí vai comprar essas dívidas, né, e vai dar um único título em razão dessas dívidas. É muito normal isso, né, quando você tem recebíveis, muitos recebíveis, não consegue receber, essas empresas especializadas em cobrança vão lá, compram a sua dívida, né, e aí você fica com um único título
emitido em razão aí dessas dívidas. Então, nessa situação, quem comprou esse título, que foi objeto da securitização, pessoal, não vai ter o ato declarado ineficaz. É isso que a lei está falando. Então, é seguro, né, comprar um título aí que é objeto de securitização, né, que houve essa transação entre instituições financeiras, houve a emissão de um único título e foi negociado esse título com um terceiro. Então, existe um compromisso de pagamento e a lei deixa clara que a falência não vai tornar esse ato ineficaz. Então, é isso que, assim, eu queria só esclarecer, porque o 136, parágrafo 1º, fala nessa possibilidade e talvez não seja muito comum para vocês o que significa securitização de créditos. Bom, visto isso, a gente encerra aqui no artigo 138 essa parte dessas ações ou dessas possibilidades de busca para a massa falida. Então, essas são as únicas possibilidades previstas pela lei, né, em que o administrador pode se utilizar para buscar ativos para a massa falida, aumentar o patrimônio da massa falida. E aí, né, já que a gente já sabe, né, o que o administrador vai fazer para buscar bens, para aumentar o volume do ativo, agora a gente vai ver como que ele vai realizar, como que ele vai vender esses bens que compõem o ativo, que compõem a chamada massa falida objetiva. Porque primeiro ele estava arrecadando, então essa ação revocatória ou a declaração de ineficácia fazem parte aí dessa fase de arrecadação também, de busca de bens. Terminou essa fase, o que ele vai fazer? Ele vai vender os bens, ele vai transformar isso em dinheiro. Então, são essas regras que a gente vai ver agora. Quando é que inicia essa fase de venda dos bens? Então, logo ele comece a fase de arrecadação, tá? Ele não precisa esperar nada, ele já pode começar aí a vender os bens, o processo de venda dos bens. Antigamente, no decreto 7661 de 45, o administrador judicial, ele tinha que esperar a formação do quadro geral de credores, o que demorava anos para acabar. E quando ele ia vender esses bens muitos já tinham perdido valor de mercado. Então, essa foi uma mudança muitíssimo elogiada e importante que foi realizada pela lei. Então, tão logo ele comece a fase de arrecadação, ele também já pode começar a vender os bens. Bom, existem modos previstos na lei de preferência, de como o administrador judicial tem que fazer para vender esses bens. Isso está lá no artigo 140, combinado com 144 da lei. Na verdade, ele tem que tentar primeiro vender tudo junto, pacote fechado. Se são vários estabelecimentos, né? Tentar vender tudo para um grupo só, para algum empresário só. Bom, se ele não conseguir, passa para a segunda opção, vendas de filiais ou unidades produtivas isoladamente. Aqui é o tal da UPI, né? Unidades produtivas isoladas. O estabelecimento sozinho, né? Lembra quando a gente foi estudar isso na recuperação judicial, que eu disse para vocês que é apenas mais uma palavrinha bonita que foi usada pela lei? Venda de estabelecimento empresarial separado. Então, ele tenta vender tudo, não conseguiu, aí ele vai tentar vender as lojas, os estabelecimentos separados. Não conseguiu, ele vai tentar vender bens em bloco. O que é isso? 15 aparelhos de ar-condicionado, 20 computadores, 10 mesas e assim sucessivamente. Não conseguiu, passa para a última hipótese, que é a venda dos bens
isoladamente. Uma cadeira, uma mesa, um ar-condicionado e assim sucessivamente, tá? Bom, quais são as regras para quem adquirir esses bens? Esses bens são livres de qualquer tipo de ônus. Não existe sucessão de nenhuma espécie em relação às obrigações do devedor, nem tributárias, nem trabalhistas. Então, é um excelente negócio, porque aqui sim nós podemos dizer que não existe sucessão empresarial de jeito nenhum. O bem é livre e desembaraçado. Inclusive, a lei foi bem específica e falou, olha, em relação aos contratos de trabalho, né, não há sucessão para o arrematante de pegar esses empregados que já trabalhavam na empresa anterior. E a lei tinha que fazer isso. Realmente, né? Essa era uma necessidade por causa da CLT. A CLT tem aquela regrinha que fala que existe sucessão empresarial quando alguém compra uma empresa, né, que já estava em andamento, os contratos de trabalho vão continuar. Então, a Lei 11.101 de 2005 tinha que, de alguma forma, mitigar essa regra. E falou, não, aqui não. Em caso de falência, né, se vocês continuarem, se o arrematante quiser contratar os empregados, não vai haver sucessão trabalhista. Bom, existe uma exceção prevista ao longo desse artigo 151 e seus parágrafos, em caso de fraude. Quando o arrematante, a pessoa que comprar aí a empresa falida, ele for sócio ou, né, for uma das sociedades controladas pelo falido. É um agente do falido, na verdade, né? Quando ele for parente até o 4º grau do falido também. Nessas situações, põe assim, fraude. A gente mandou alguém ir lá comprar esse bem, né? Ou aí algum sócio, alguma empresa do grupo econômico do falido foi lá e comprou esse bem porque era uma excelente oportunidade. Então, nessa situação, aí sim vai haver sucessão. Quando eu estou na aula presencial, eu gosto muito de dar um exemplo dessa sucessão aqui, daquele filme antigo, que eu não sei se vocês assistiram, se não assistiram, assistam, né? Que é Pretty Woman, né? Que foi um filme aí da minha adolescência, que sonhava com Richard Gere, né? E lá, Dia de Princesa da Julia Roberts, né? Aqueles contos de fadas. Então, lá no filme, ele demonstra bem aí o quanto é vantajoso atuar nessa área. Para quem se lembra do filme, ele comprava empresas falidas. Ele ia lá e pisava na garganta aí desses empresários falidos, né? Fazia uma proposta que eles não tinham como negar. E aí ele pegava a empresa formada, ele pagava um preço baratíssimo, mas ele pegava todo o know-how, tecnologia, empresa em funcionamento, empregados, né? E ele era mega trilionário. Então é um excelente negócio, né? Quisera eu ter dinheiro suficiente para investir nesse business, porque realmente é um negócio muito lucrativo, porque você compra por um preço bom, muito inferior aí ao valor de mercado, uma empresa pronta, uma empresa montada, uma empresa já em funcionamento, inclusive com empregados, tá bom? Então, não existe sucessão para o arrematante dos bens da falência. Bom, houve uma mudancinha agora na lei em relação à forma da venda dos bens. Como esses bens podem ser vendidos pelo administrador judicial.
Antigamente era do mesmo jeito que em licitação, era leilão, era pregão, propostas fechadas. Agora ficaram 3 formas diferentes, que é o leilão, ainda está lá, que pode ser o leilão eletrônico, presencial ou leilão híbrido, né? Depois vocês dão uma olhadinha no 142 para verem os detalhes. Pode também ser através de um procedimento organizado por um agente especializado em fazer vendas, né? Mas isso terá que ser discriminado pelo administrador judicial. Lembra que agora, a partir do momento da nomeação, ele tem um prazo para apresentar o plano de realização do ativo. Então, ele vai colocar nesse plano já que ele vai fazer a venda desse jeito, que ele vai contratar uma pessoa, por exemplo, especializada em vendas, que tem um site eletrônico de vendas. Pensa em Mercado Livre, só para exemplo, tá? Ele vai contratar o Mercado Livre para fazer essas vendas para ele. É lógico que isso não vai acontecer na prática, mas eu estou falando assim, só para vocês terem uma ideia de contratação, que ele pode contratar uma empresa especializada em vendas online, por exemplo, que a lei não delimitou. E aí vem qualquer outra modalidade desde que aprovada, né? Porque ele vai submeter esse plano de realização do ativo ao juízo, né? Então, se o juiz fala, não, assim eu não concordo, aí não tem jeito, tá bom? Então, pessoal, hoje a lei abriu possibilidades. Antigamente, o administrador judicial ficava bitolado, né, àquelas formas previstas na lei. Agora existem várias possibilidades, mas ele tem que submeter a aprovação do juiz. Bem, os bens foram vendidos. Quem não concorda com essa venda pode impugnar em até 48 horas da arrematação do bem. Tudo que foi recebido aí com a venda desses bens tem que ser depositado numa instituição financeira, vai ter uma conta específica, né? E esse dinheiro lá fica aplicado, não corre o risco de deteriorar, como no caso dos bens antigamente, né? Até que se inicie a fase de pagamentos. Então, hoje está muito mais fácil, né? Então, esses bens podem, assim, arrecadou, se for contratado, por exemplo, uma empresa de vendas, pode ir vendendo todos os dias, anunciando aí esses produtos, e essa venda vai acontecendo, esse dinheiro é transferido aí para o caixa, né? Eu adorei essa ideia que eu dei do Mercado Livre. Quem sabe aí na próxima falência que eu faça, eu não vá adotar aí um sistema de vendas online desse tipo, porque é fácil, né? Você usa aí esses métodos de recebimento online, PayPal, coisa assim, e eu acho que diminui bastante o custo para a massa falida e todo dia vai entrando dinheiro no caixa. Então, gostei dessa ideia. Bom, então esse dinheiro fica lá depositado numa instituição financeira e não tem mais aquele risco de perecer, de perder. Então, depois vocês leiam aqui esses artigos, né? Sobre a impugnação, eu só falei para vocês que ela pode acontecer, mas aqui, ó, o artigo 143, né? Ele fala realmente quais são as condições da impugnação, né? A impugnação, pessoal, ela tem alguns critérios para se interpor. Então, depois vocês leiam aqui esses artigos. Bom, já estamos quase no fim, né? E vamos falar então sobre o pagamento. Então, ó, o que aconteceu? Houve a arrematação, houve a busca de bens para o patrimônio da massa falida, os bens foram vendidos e agora a gente passa para o finalmente, para a fase de pagamento dos credores. Então, olha só, uma vez vendidos os bens, começa essa fase que nós chamamos de realização do ativo e pagamento do passivo. Mas essa fase de pagamento, na verdade, nós já estudamos, nós já sabemos como que ela vai acontecer. Nós estudamos quando a gente foi estudar a ordem de classificação de créditos na falência, né?
Então, primeiro paga-se aquele grupo das ações de restituição. Devolve-se o bem para aqueles credores que têm direito àquele bem. Depois pagam-se os credores extraconcursais e, por último, pagam-se os credores concursais, que são aqueles que fazem parte do quadro geral de credores. Eu não vou retomar isso aqui, que são aulas bastante longas, né? Mas vocês já sabem. Então, a ordem de pagamento foi estabelecida na lei dentro daqueles critérios que nós já estudamos. Primeiramente, ações de restituição, grupo da devolução das ações de restituição, depois grupo dos extraconcursais, depois dos concursais. Bom, e aí a gente passa para a nossa última fase, que é a fase de encerramento e extinção das obrigações. Que fase é essa, pessoal? O que eu tenho para fazer agora? Bom, foram arrecadados os bens. Foram buscados bens para fazer parte do ativo. Foi vendido o ativo. Foi pago o passivo. E agora? O que faz? Mais nada, acabou o dinheiro, fazer o quê? Então, a lei diz que quando acabar o dinheiro, né, quando acabar, findar o pagamento do passivo, não existe mais saldo em caixa, não existe mais bem para ser vendido, não existe mais dinheiro em caixa, o administrador judicial, antes de encerrar a falência, ele tem que prestar contas da sua administração. Ele tem 30 dias após o encerramento do pagamento dos credores. Ele vai entrar com uma ação de prestação de contas, essa ação ela vai correr em autos apartados, e ele vai ter que juntar toda a documentação do que ele pagou, do que ele não pagou, da conta bancária, da instituição financeira, né? Geralmente demora muito, alguns credores impugnam, a massa falida também, mas, né, tem que ter esse procedimento, né? Inclusive, o administrador judicial poderá ser responsabilizado penalmente ou civilmente aí pelos prejuízos que ele tiver causado à massa falida. Então, uma vez apresentadas essas contas, os interessados, que podem ser o próprio falido, que podem ser os credores, comitê de credores, eles vão ter o prazo de 10 dias para impugnar essas contas. Bom, terminado esse prazo aí de 10 dias de impugnação dessas contas, os autos vão para o Ministério Público para que ele dê seu parecer aí, se concorda, se não concorda, se está tudo ok, né? E aí os autos retornam ao juiz para ele dar a sentença, né? Homologando essas contas, né? Ou não, ou falando, olha, são improcedentes, né? E aí, o que o administrador judicial faz? Próximo passo, né? O próximo passo é que, uma vez que haja essa sentença, ele tem 10 dias para apresentar o relatório final da falência. O que é esse relatório final? É um resumo de tudo o que aconteceu. Isso aqui que eu falei, que está lá naquele nosso quadrinho, fase pré-falimentar, falimentar, ele vai contar toda a historinha. Ele vai falar, olha, a petição foi feita no dia tal, a falência foi decretada assim, assim, assado, o pressuposto da falência foi esse, começou-se a fase de arrecadação de bens, foram arrecadados tantos bens, conforme a lista anexa, os bens foram vendidos, conforme tal, houveram tantas impugnações, habilitações de crédito, resumo, tá? Então, ele apresenta esse relatório final e aí o juiz vai proferir a sentença de encerramento da falência. Dessa sentença, se houver alguém que não concordar, cabe a apelação dessa sentença e daquela sentença também que julgou as contas do administrador judicial. Bom, agora é a parte que alguns de vocês tinham me perguntado, tinha deixado alguma dúvida quando a gente já tinha mencionado aquele artigo 158. Quando o juiz encerra a falência, pessoal, não estão extintas as obrigações do falido, nem sempre.
porque nem sempre o falido pagou todo mundo. Se o falido ainda ficou devendo alguém, ele ainda fica com obrigações. É como se, não é que ele tem que fazer alguma coisa, a lei estipula essa penalidade. Ou seja, a sentença que encerra a falência, ela não extingue as obrigações do falido. Na hora que o administrador judicial ele vai fazer esse relatório, ele tem que informar isso para o juiz. Ele fala, olha, resumindo aqui no final, o falido não pagou todo mundo, ele pagou até a segunda classe, por exemplo, ele pagou até os credores com garantia real ou os credores tributários, ficando sem pagar esses e esses e esses credores. Então, quando o juiz vê isso, ele sabe, né, quais são as obrigações que restaram ou não para o falido. É esse relatório do administrador judicial que vai servir para que o juiz possa determinar se foram extintas as obrigações do falido ou não. Bom, então, nessa situação, quando as obrigações do falido não foram extintas, posteriormente, quando acontecer algumas situações previstas na lei, ele vai ter que entrar com um pedido, um requerimento de extinção das suas obrigações para o juízo. Novamente, pode ser que isso aconteça ao mesmo tempo. A gente já vai entender quais são as situações, mas na grande maioria dos casos, isso não vai acontecer no mesmo tempo. E aí, posteriormente, o falido que vai ter que entrar com esse requerimento de extinção das obrigações, tá? Bom, para que a extinção das obrigações do falido ocorram juntamente com a sentença de encerramento da falência, tem que acontecer uma das situações previstas no artigo 158 da lei, que foi alterado recentemente. Quais são essas situações? Tem que ter pago todo mundo. Então, se o falido não pagou todo mundo, as obrigações não vão ser extintas. Segunda situação, ele pagou pelo menos 25% dos credores quirografários. Se o dinheiro não deu para pagar pelo menos 25% dos credores quirografários, o inciso 2 do 58 fala que ele pode complementar com dinheiro pessoal. Ele pode complementar essa quantia para atingir essa quantia. Ou seja, se houve pagamento de pelo menos 25% dos credores quirografários, entende-se também que ele pagou todo mundo, que estão extintas as obrigações da falência. Por quê? Porque o legislador tem consciência que ele não vai conseguir pagar todo mundo. Então, o legislador falou assim, se ele pagar pelo menos, se ele conseguir chegar a 25% dos credores quirografários, pagou todo mundo, tá? Então, estão extintas as obrigações. Outra coisa, terceira situação, que é uma situação nova, não existia. Prazo de 3 anos, se decorreu o prazo de 3 anos contados da decretação da falência. Então, decretou a falência, conta-se 3 anos, antes era 5, tá? 3 anos da decretação da falência, ele pode pedir a extinção das obrigações. O que eu tenho que entender com isso, pessoal? Eu tenho que entender que o falido vai ficar inabilitado para o exercício da atividade empresarial pelo período de 3 anos apenas após a decretação da falência. A falência pode continuar depois disso. Vamos supor que o processo de venda de bens não se encerrou. Ainda estão sendo vendidos os bens e pagos os credores, mas ele pode se habilitar novamente ao exercício da atividade empresarial. Ele pode pedir a extinção das obrigações, ok? Então, cuidado com isso, isso é difícil entender, mas a gente tem que ficar atento. Então, decretou a falência, 3 anos, ele passa a ter direito ao pedido de extinção das obrigações.
E agora a última situação é que a gente tem que entender essa que eu acabei de falar para a gente entender a última. Deixa eu só voltar uma coisa aqui. Nessa situação de prazo de 3 anos contados da decretação da falência, essa falência não foi extinta antes, ela não se encerrou antes desse prazo. Na prática, impossível, tá, pessoal? Ela nunca se encerra antes desse prazo, mas vá lá que aconteça, vá lá que ela se encerra antes. Aí vem uma situação aqui que é esse último caso que eu vou falar para vocês. O último caso, que também é novidade, né, que está previsto aí, deixa eu ver qual que é o inciso, que eu não lembro aqui, não, que é inciso novo. É o inciso 6. O último caso previsto no inciso 6 é se a falência foi encerrada na forma dos artigos 114A ou 156. Quais são essas situações? O 114A é se quando começa a fase de arrematação, o administrador judicial percebe que não tem bens suficientes para continuar, não dá para pagar todo mundo, e ele fala, olha, não existem bens suficientes para continuar o procedimento. E aí é aquela situação que a gente viu lá na fase de arrematação, que os credores vão e fazem caução, né? Eles vão e fazem depósito, empréstimo para a massa falida, porque ele vai receber. Se ele fizer essa caução, ele vai receber. Ele é um dos credores que está lá em cima, né? Então, ele se for feita, se o processo for para frente, ele vai pegar o montante que a empresa deve para ele. Então, ele faz uma caução para o processo continuar. Então, nessa situação aqui, não sei se vocês se lembram, né? O administrador judicial ele vai apresentar um relatório e vai encerrar o processo, tão logo haja o pagamento desse credor. E a última situação, que é prevista no artigo 156, é se o administrador judicial já apresentou o relatório final. Vamos supor que a falência caminhou, foi rápido, a realização do ativo foi rápida, ele vendeu todo mundo no prazo de 1 ano, vendeu os bens, pagou, pode até não ter pago todo mundo, tá? Vamos supor que pagou até os credores tributários, mas aí, quando fez 1 ano e meio, mais ou menos, o administrador judicial fez o relatório final e o juiz encerrou a falência. Nessa situação também, o falido passa a ter direito, né, a extinção das suas obrigações. Nessa situação aqui, pessoal, nessa situação, tanto na do 114A, como nessa situação aqui de apresentação de relatório final, a sentença de extinção de obrigações já vai encerrar as obrigações do falido. Por quê? Porque o juiz, na hora que ele recebeu o relatório final do administrador judicial, o administrador judicial já está pedindo para encerrar. Ele está pedindo para encerrar com base no 114A ou ele está pedindo para encerrar porque ele já vendeu tudo e não houveram bens suficientes. Ele já apresentou esse relatório final. Então, se isso acontecer antes do prazo de 3 anos, então já vai haver essa sentença aí tanto a sentença de encerramento de falência quanto a sentença de extinção das obrigações vão acontecer uma sentença só, mas com os dois efeitos, produzindo tanto o encerramento da falência quanto a extinção das obrigações, tá? Espero que vocês tenham entendido. Essa parte, assim, ela realmente é uma parte um pouco difícil, que entram em conflito alguns artigos, mas é isso aí, é assim mesmo, a lei não é perfeita. Além dessas situações, pessoal, existe mais uma. Ela não está na lei. 11.101 de 2005. Ela está lá no Código Tributário Nacional. E, assim, alguns autores falam, olha, a gente não pode esquecer dessa situação também, porque lá no artigo 191 do Código Tributário Nacional, fala que essa sentença de extinção das obrigações ela requer prova de quitação tributária. Aí complicou tudo, né? Então, o que acontece? Quando eu fizer tudo isso,
Vamos supor que aconteça uma das situações, vamos ver uma das situações aqui, eu paguei, passou 3 anos da decretação da falência, vamos supor. E aí eu falo, olha, eu quero que extinga as minhas obrigações. E aí eu vou ter que provar que eu paguei os tributos. Eu vou ter que juntar a certidão negativa de débito tributário. Aí vem o grande problema, porque se eu tiver que comprovar que eu paguei os tributos, tudo aquilo lá cai por terra, né? Eu não vou conseguir aí ter a sentença de extinção das minhas obrigações. Então eu coloquei essa situação aqui, a gente vai deparar com isso aí na prática, né? Então eu não sei como é que os juízes vão se comportar de agora para frente, porque antigamente, pessoal, a falência durava 15, 20 anos. Agora, com essa possibilidade dela durar 3 anos, dela se extinguir num curto espaço de tempo, eu acredito que o fisco vai tomar providências nesse sentido para que não sejam extintas as obrigações do falido, tá? Então, eu não sei muito como que isso vai ficar na prática, mas vocês já sabem que existe essa controvérsia aí que será debatida posteriormente. No curso, eu fiz um curso essa semana, não sei se vocês se lembram, justamente tratando do assunto do crédito tributário, né? E não houve discussão dessa questão, eu queria muito discutir essa questão, mas infelizmente não houve possibilidade. Bom, então o que vai acontecer, qual é o procedimento na prática aqui da ocorrência desse pedido de extinção das obrigações, né? Vai haver um requerimento e o juiz tem que prolatar uma sentença extinguindo as obrigações do falido. Esse requerimento ele é feito em autos apartados, vão ser cumpridos alguns procedimentos previstos aqui no artigo 159, tá aqui, ó, deixa eu coloquei, eu acho que eu coloquei aqui para trás, eu acho que eu não coloquei, deixa eu ver se eu coloquei o 159 aqui. Aqui. Vão acontecer alguns procedimentos previstos no 159, vai haver publicação, né, de que houve esse pedido, o Ministério Público vai manifestar, então depois vocês olhem aí como que é feito esse procedimento, é só procedimento, não tem nenhum tipo de novidade. E aí o juiz vai proferir essa sentença de extinção das obrigações, sentença a qual cabe a apelação. E agora já encerrando, né, eu preciso explicar um detalhe para vocês sobre tudo isso que a gente falou. Nós vimos que um dos efeitos da sentença é a inabilitação para o exercício da atividade empresarial. Só que nós não podemos nos esquecer que a inabilitação é apenas para os empresários individuais de responsabilidade ilimitada, que é uma pessoa natural que sofre os efeitos da falência. Por quê, pessoal? Por quê? E agora vem a grande jogada. Porque quando a gente foi estudar a sociedade empresária, lá no Empresarial 2, nós aprendemos que as sociedades empresárias se dissolvem de pleno direito quando ocorre a falência, quando ocorre a decretação da falência. Professora, eu não lembro de nada disso. Então, vamos lá nas normas específicas da sociedade em nome coletivo, da sociedade limitada, da sociedade em comandita simples, das EIRELIs, das sociedades anônimas e das comanditas por ações. Ficou de fora aqui só o empresário individual, pessoal. Bom, essas normas estão lá no 1087, que fala da dissolução da limitada, que remete para o 1044, que é a sociedade em nome coletivo, que remete para o 1033, né, que é
a dissolução de pleno direito da sociedade simples. Se vocês olharem lá, uma dos motivos de dissolução total é a falência. E as regrinhas da dissolução total da sociedade anônima e comandita por ações estão lá no 206 da Lei 6.404. Ou seja, pessoal, decretou a falência, a sociedade se dissolve de pleno direito. Professora, você está querendo dizer que se dissolveu a sociedade, acabou a personalidade jurídica dela? Não, não é isso que eu estou dizendo e não é isso que a lei diz. Vai continuar essa sociedade, apesar de dissolvida, ela continuará, desculpa, embananei aqui, né? Ela continuará tendo personalidade jurídica. A personalidade jurídica dessa sociedade, ela vai continuar até que se encerre o processo de liquidação. Lembra que a falência é um processo de liquidação forçada? Então, a liquidação começa com a decretação da falência, mas ela não terminou, ela vai durar um certo período de tempo. Então, embora a sociedade se dissolva com a falência, ela se dissolveu, né? Ela ainda não acabou, ela ainda tem personalidade jurídica que vai durar até o encerramento da liquidação, até que se tenha uma sentença de encerramento da falência, porque é só essa sentença de encerramento da falência que vai fazer o cancelamento do registro lá na junta comercial. É a partir dessa sentença que se cancela o registro na junta comercial. Professora, por que você está contando isso nesta fase para gente? Porque, pessoal, vamos supor que durante a fase de liquidação, a pessoa jurídica, a empresa, a sociedade, ela peça extinção das obrigações por um dos motivos do artigo 158. Passou o prazo de 3 anos, ela pagou até 25% dos credores quirografários. Por exemplo, se aconteceu isso antes, veja bem, antes da sentença que encerra a liquidação, nada impede que ela volte a desenvolver a atividade empresarial, porque a personalidade jurídica dela, o registro dela ainda não foi cancelado perante a junta comercial. E nós já temos acordos no Tribunal de Justiça de São Paulo nesse sentido. E a base, a justificativa, é o princípio da preservação da empresa. Mas, no meu entender, para que essa situação aconteça, para que ela volte a exercer a atividade empresarial com aquele mesmo CNPJ, com aquele mesmo nome empresarial, não pode ter sido encerrado o processo de liquidação. Por quê? Em razão do que dispõe o artigo 51. Olha o Civil 1, gente, eu vou encerrar a nossa aula assim, de falências novamente, ressaltando para vocês a importância do Civil 1. Quem sabe Civil 1 sabe tudo. Olha o que se diz aqui. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para o seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação até que essa se conclua. Falência é liquidação. Então, enquanto está durando a falência, a personalidade jurídica vai continuar. Bom, vamos ver aqui o que se diz o parágrafo 3º. Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição. Só quando encerrada a liquidação. E o que encerra
a liquidação. O que encerra a liquidação forçada que se chama falência? Essa sentença de encerramento da falência. Portanto, enquanto não houve encerramento da falência, existe possibilidade de reabilitação. Se essa possibilidade for exercida, a pessoa jurídica não terá sua personalidade jurídica cancelada na junta comercial. E com isso, pessoal, a gente encerra o processo de falência e revejam as nossas aulas. Tem muita novidade, eu sei disso. Aqui eu mostrei só o caminho para vocês. Infelizmente, nós não temos tempo hábil para a gente ver todos os detalhes, né, como a gente gostaria de ver, mas vocês aí têm uma preparação mais do que suficiente para atuarem na vida profissional, para atuarem como administradores judiciais, para atuarem como assistentes de juízes, né? Vocês já têm o caminho. Nós discutimos aqui os pontos mais importantes, mais fundamentais, tá? Como eu disse aqui, é lógico, né, que não dá para falar tudo, mas o básico tá aí. Um grande beijo a vocês, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro, que já trataremos da recuperação extrajudicial. Tchauzinho para todos.